E hoje nós vamos ver o Moto G20. Esse daqui que é um dos smartphones lá na faixa dos seus R$ 1.100 da Motorola e que conta com um processador um pouco diferente do restante da sua família. Mas não é por isso que talvez ele seja um smartphone ruim e nesse vídeo nós vamos descobrir juntos se vale a pena você comprar ele, tá bom? Deixa o like, se inscreve aí e bora pro vídeo! A Motorola lançou vários smartphones agora na sua nova linha de Moto Gs e o G20 é o único que conta com o processador Unisoc T700, que é um processador bem diferente da família. Ele é um processador que é um octa-core de 1.8 GHz. O design, como a gente pode dar uma olhadinha aqui na parte de trás, é bem parecido com a da antiga versão, né? E se a gente der uma olhada um pouco mais de perto, nós vemos aqui que ele tem uma tela de 90 Hz com 6,5 polegadas. E também tem uma bateria de 5.000 mAh e está disponível em duas cores para você que queira comprar ele. É uma versão de um aparelho aqui, eu acredito que seja um Moto G10 um pouco melhorado, mas eu vi na internet muitas pessoas falando que ele se sai até melhor que o Moto G30 em algumas questões. E é isso que eu quero saber o que esse aparelho manda ver. Porque aqui ele está lacradinho e eu esqueci a minha faca. Felipe, pega a faca aí para mim. Então vamos lá, galera, o Felipe pegou a faca ali para mim. Vamos abrir então a caixinha aqui para a gente conferir como que ele tá, né? A gente vai abrir juntos aqui, conferir diretamente com vocês como que tá. Aqui dentro nós temos o aparelho, eu já vou mostrar para vocês. Temos aqui também, na parte de baixo, um carregadorzinho de 10 watts, tá? É um carregador básico, um cabo USB tipo C para USB-A, para você fazer o carregamento e transferir dados. E temos aqui também um fone de ouvido com fio, um fio padrão 3,5 mm, estilo Apple, né? Aquele foninho bem padrão que a Motorola anda trazendo. Na caixa, só isso não, né? É bastante coisa até, sendo que as concorrentes aí, Samsung, etc, estão tirando tudo da caixa. E aqui nós temos o aparelho, deixa eu tirar aqui a parte de trás, e aqui nós temos o aparelhinho. A questão de design tá bem bonita, pelo menos olhando de assim, né? Tá bem legal o design dele, dá uma olhada, é um azulzinho bem bonito. E o módulo de câmera também tá bem bonitinho, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma câmera de 48 megapixels como a principal. Temos também uma câmera ultrawide de 8, uma macro de 2 e uma de desfoque de 2 megapixels também. Algo legal é que ele dá um efeito aqui, ó, de arco-íris quando você passa na luz. Eu não sei se aqui na câmera da frente vai pegar melhor, deixa eu ver, ó. Dá uma olhadinha. Se eu ficar passando na luz, ele dá um efeito de arco-íris muito bonito aqui, ó, que pegou. Vamos voltar aqui, aí, ó. Ele fica um efeito de arco-íris muito legal e que dá um charme a mais aí pro módulo de câmera dele. Aqui ele já está com o Android 11, para vocês terem ideia. Temos o sensor de digitais aqui na parte de trás, tá? Isso aqui é o sensor de digitais. Não parece porque ele não tem relevo algum quase, ó. Dá uma olhadinha de perto. Ele quase não tem o relevo, então parece que nem é o sensor de digitais. Mas sim, é o sensor de digitais, tá, galera? Em relação à memória, é 4 GB e 64 GB de armazenamento. Tem sendo vendido também uma versão com 128 GB, tá? Aqui na parte da frente, nós temos esse plástico aqui sobre a tela e a telinha de 6,5 polegadas aqui, tá? Uma telinha HD, IPS, tá? Ele vibrou aqui, tá ligando, tá? Com bateria. Então aqui na parte de cima nós temos a entrada para o seu fone de ouvido, não tem microfone. Desse lado aqui nós temos o botão para Google, botões de volume e o botão Power, que ele é um pouquinho diferente do restante. O botão Power aqui, ó, se você der uma olhada, ele é com uns risquinhos, enquanto os outros são lisos para você identificar. Deste outro lado nós temos a gavetinha de chip e aqui na parte de baixo nós temos alto-falante, entrada para o carregador e um microfone. Em relação ao aparelho, a pegada dele está muito parecida com o do Moto G10, muito mesmo. Mas eu vou configurar ele aqui e já volto para falar um pouquinho mais para vocês do que eu estou achando dele e esse processador aqui um pouco diferente da família Moto G. Vamos lá então, pessoal, eu já configurei o Moto G20 aqui e fiz alguns testes com ele, com câmera, com tudo mais. A capinha que vem nele é padrão, tá? Não tem muito nem o que mostrar, é uma capinha simples, então eu não vou me atentar muito a ela, mas sim ao aparelho. O Moto G20 ele é um aparelho um pouco estranho na família G20. E eu, na minha opinião, não acho que vale a pena você comprar ele com tantas outras opções da Motorola com preços tão perto. Mas eu vou te explicar o motivo e vou falar tudo para você.
Eu dei uma olhada na internet nas comparações com o Moto G20, porque eu não tenho o G30 mais aqui. A Motorola mandou pra gente testar aqui, mas eu já devolvi há um tempo. E eu não tenho mais o aparelho para fazer os testes. Então eu peguei alguns benchmarks do G30 ali para comparar com o do G20, para ter uma noção do que ele vai te entregar em relação ao G30, tá? E pelo que eu anotei aqui, ó, o G30, ele custa em torno de 100 a 150 reais a mais que o G20. E ele tem ali carregamento de 20 watts, enquanto esse daqui tem 10 watts de carregamento. Tem um brilho de tela muito maior, enquanto esse daqui tem 350 nits. O Moto G30 tem em torno de 450, então para você que usa na luz do dia, usa muito fora de casa, o G30 vai ser melhor. Eu anotei também aqui em relação ao AnTuTu Benchmark. O teste que eu fiz nele aqui no AnTuTu, ele está me dando em torno de 160 mil pontos do AnTuTu na versão 9. Eu dei uma procurada na internet, a performance do G30, no AnTuTu ele dá 197 mil pontos em relação à pontuação. Então ele tem uma diferença grande ali em relação à performance, ele vai te entregar um pouco mais de desempenho, isso no quesito geral, porque numeração ali do AnTuTu a gente sabe que não é muito, a gente não pode levar muito à risca. Mas por ser dois aparelhos da Motorola que usam o mesmo sistema, dá pra gente considerar um pouco melhor essa pontuação. Tem também em relação à gravação, que eu vou falar um pouco mais. Enquanto esse daqui, ele grava apenas 30 frames por segundo, o G30 consegue gravar até 60 frames. Então para você que gosta aí em relação à gravação, você vai ter um leque maior de opções em relação ao G20. E também a memória interna dele aqui, ó, nós temos a tecnologia eMMC 5.1, enquanto no G30 já é mais nova e tem a UFS 2.1. São bastante quesitos aí que você vai ter ganho no G30 por pouca diferença. Mas aí você vai falar, Luan, o G20 é um aparelho ruim? Na minha opinião, não. Ele não é um aparelho ruim. Eu gostei do aparelho. Ele tem alguns pontos positivos bem legais e eu vou falar dele agora, tá? Em relação ao aparelho aqui, ó, se você der uma olhada, eu tô aqui com o brilho no máximo, tá? Quase não tá estourando. Eu vou diminuir um pouco aqui só para ficar mais apresentável aí na tela para vocês. Os sensores digitais, ele funciona muito bem, ó. Eu clico, ele já desbloqueia bem rápido. Vamos com a outra mão aqui que eu acho que fica melhor para vocês verem, ó. Cliquei, desbloqueou. Cliquei, desbloqueou, bem rapidinho, tá? Então, os sensores digitais, ele funciona muito bem aqui no G20. Não tive problema nenhum. Deixa eu aumentar um pouco o brilho, que aqui de lado eu já não estou conseguindo enxergar direito, para vocês terem ideia. Em relação ao aparelho, ele já conta com uma tela de 90 Hz, que é algo muito legal em relação a essas novas atualizações que o pessoal está trazendo no aparelho. Então ele já vai contar aí com a tecnologia de 90 Hz. E eu deixando em automático, ele economiza bateria e já me dá essa tecnologia junto, que eu acho muito legal. Para você que vai usar o aparelho por muitas horas, isso daqui é muito bacana. Deixa o aparelho muito mais liso e em relação a isso não tem nem o que falar, tá? Só a tela que tem um brilho bem baixo, tá? Eu achei que o brilho poderia ser um pouco mais alto também, tá bom? Em relação ao G30 aí, foi um ponto bem negativo aí a tela ter esse brilho bem baixo. Em relação ao sistema, aqui nós temos o sistema, o Android 11, tá? Já tá bem atualizadinho. Deixa eu procurar ele aqui, ó. 4 GB de RAM, a versão do Android é a versão 11, tá? Versãozinha bem atualizadinha aí, querendo abrir a internet. Cliquei tudo errado aqui, beleza. Ó, versão 11 do Android, já tá bem atualizadinho, então, em relação à atualização, tá bem atualizado. Já em relação às câmeras, aqui nas câmeras, por exemplo, aqui na câmera principal aqui, na fotografia, nós temos um sistema bem simples da Motorola, é padrão deles, não teve diferença. Tem o modo Build, que eu recomendo você desativar, dá para tirar foto com a frontal, dá para gravar, com a frontal não, com a Ultra Wide. Temos aqui o modo de gravação, deixa eu aumentar o brilho que eu não estou enxergando nada de novo, como eu falei para vocês, o brilho é bem ruim desse aparelho, eu acho que é o ponto mais negativo que eu achei nele. Em configurações aqui, gravação máxima de 1080p, eu acho que agora está estourando na câmera para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então a gente tem uma gravação de 1080p aí para você fazer no seu aparelho. Na câmera frontal, se a gente entrar aqui, ó, nós conseguimos gravar também a 1080p. Então o máximo de gravação que ele suporta é essa, tá? Não tem muito o que fazer. É um aparelho básico que custa aí na faixa dos seus R$ 1.100. Agora em relação às fotos, vamos conferir elas aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês conferirem comigo, porque eu tirei várias fotos, testei bastante coisa aqui. E eu vou colocar aí na tela para vocês conferirem comigo e eu vou comentando um pouquinho o que eu achei das fotos, tá? Em relação a essa primeira aqui, ó,
ele tem um HDR que funciona até bem. Eu não achei o HDR assim muito ruim, não. Por ser um processador que a gente não conhece, que não é tão famoso assim em relação à Spectra de fotos, tudo mais, eu achei a câmera assim muito legal. Essa outra foto aqui também, só que essa aqui o HDR não funcionou muito bem, né? Se você der uma olhada na câmera, tá bem escuro. Então aí já pecou um pouquinho. Aqui nós temos outra foto. A resolução da câmera de 48 megapixels tá ok, não dá pra falar tanto, mas se a gente der zoom, por exemplo, a gente tem uma nitidez boa. Aqui mais uma para vocês darem uma olhada. O HDR funcionando bem, tá? A tela bem colorida, bem legal, e atrás dá para enxergar ainda também. Aqui o HDR também funcionou legal, porque nessa parte aqui onde está a lente da câmera, estava bem escuro no preview. Quando a gente vai tirar fotos, a gente está olhando na tela, estava bem escuro. Depois que eu fiz a fotografia, ela ficou bem clara como que está aqui. Então a gente teve um HDR funcionando aqui também. A câmera frontal aqui com o modo Built, parece que eu passei um batom na cara, mas a câmera frontal, se você tremer, ela vai dar uma borradinha na foto. Então tem que estar bem fixo para as fotos ficarem legal. Essa aqui está sem o modo Built e ainda está um pouco tremida. Se eu der zoom, a gente perde um pouco de foco. E aqui eu fixo aqui na mesa, testando ela, a gente pode ver que ó, em locais fixos a nitidez fica muito maior. Então, se você for tirar foto, trava bastante o braço aí para não ter problema em relação à fotografia. No quesito geral, a câmera frontal me agradou mais do que a câmera traseira, porque eu achei as cores muito balanceadas e achei a qualidade aceitável, muito bom. Aqui na câmera traseira novamente para vocês darem uma olhada, câmera principal, e essa aqui é a câmera ultra-wide para vocês darem uma olhada em comparação à principal. A gente tem uma perca em nitidez, mas o balanço de branco fica bem próximo, eu não tive tanta diferença nesse cenário, tá? Teve alguns cenários que ele dá uma instabilidade em relação ao balanço de branco. Aqui a gente tem mais uma foto, onde a nitidez está bem bacana, a gente pode ver aqui que as fotos estão legais, não está ruim. Aqui mais uma para vocês darem uma olhadinha, mais uma aqui, e a próxima vai ser uma ultra wide. Ó. Essas fotos aqui, essas duas que eu mostrei para vocês agora, aqui do cenário meu aqui, do estúdio, ela estava muito escura no preview, muito escuro mesmo. E eu acho que a Motorola poderia melhorar isso daí numa atualização. Porque quando eu vou tirar foto, parece que vai sair tudo preto, essa parte de baixo, onde está o gravador, onde está o tripé ali com a câmera e tudo mais, estava muito escuro. E na minha opinião, se você for tirar foto, você vai ficar com receio de sair bem escuro. Então podia estar um pouquinho mais claro o preview. Mas no quesito geral, a foto saiu boa, tá? Aqui nós temos mais uma com a câmera principal. Se a gente der zoom aqui, ó, a gente vê que a nitidez, ela dá uma perca, mas ainda tá legal dentro da categoria. E aqui a câmera ultra-wide. Aqui, se a gente der zoom, a gente perde bastante informação, porque é uma lente de 8 megapixels. Aqui a câmera frontal novamente. Dessa vez eu arrisquei tirar diretamente no braço. E aqui eu comecei a testar o HDR da câmera frontal. Ó. Aqui na parte de cima tá muito bom. Eu achei muito legal o HDR da frontal. Aqui a câmera macro, eu achei que tem muito granulado na câmera macro, mesmo com boa iluminação. Mais uma câmera macro aqui para vocês darem uma olhada. Essa aqui foi com a câmera principal, a gente pode ver que tem uma nitidez muito legal com a câmera principal. E aqui eu tirei uma comparação com a câmera ultra-wide. Essa é a câmera principal e essa aqui é a câmera ultra-wide. Vocês podem perceber que a câmera principal ela está um pouquinho mais amarelada. Vou colocar as duas aí na tela para vocês compararem, ó. As duas, a principal está um pouco mais amarelada, enquanto a ultra-wide trouxe um aspecto mais frio para a imagem. Então aí ela tem essa inconsistência em relação às fotos. A principal às vezes sai parecido com a ultra-wide e às vezes dá uma diferencinha. Temos mais, aqui a gente já tem vídeos onde eu gravei a câmera principal, a câmera ultra-wide e a câmera frontal. E eu vou deixar rodando aí para vocês darem uma conferida. Vamos lá então, pessoal. Essa aqui é uma gravação com o Moto G20, tá? Ele tá gravando a 1080 30 frames, que é o máximo suportado dele, tá? E tá com todas as opções habilitadas aí dentro das suas configurações. Eu percebo que ele se perde um pouco, né? Na hora que eu vou para a parte escura, ele não tem uma degradação muito correta, né? Ele vai como se fosse, lá, os stops dele de iluminação dá uma meio bugada, né? Mas ainda ele funciona, tá? Em relação ao foco, ele tá se perdendo um pouco, ó. Se eu focar aqui, ó, não focou, tá focado no fundo ainda. É, o foco não tá muito legal, ó. Agora, ó, focou e se perdeu. Vou chegar mais perto. É. Em
Em relação a foco, pra gravação não tá muito bacana, hein? Tá focado lá no fundo ainda, hein? Era pra estar focado aqui na minha mão, agora focou. E ali... o foco não tá muito rápido, mas a qualidade em geral da imagem tá legal, pelo menos aqui na tela. Mas é uma tela HD, né? Então a gente tem que ver aí como que vai ficar. Dá uma olhada aí, pra galera aí, Felipe. E aí, pessoal? Olha o meu dedo torto aí, da mordida. Então é uma mordida de gato. Então aí, ó, por enquanto, câmera traseira bem básica, né? O HDR até funciona bem, só que poderia ser um pouco melhor. Mas isso tudo é por conta do processador, tá, galera? Não é um processador muito potente. Agora eu vou passar para a câmera ultra-wide aqui pra gente conferir como ela se sai. E essa aqui é a câmera ultra-wide, no mesmo ângulo aqui para vocês darem uma olhada, ó. Se eu vim aqui, ó, mais claro, e aí o HDR ele não consegue, pelo menos aqui na tela não tá conseguindo trabalhar muito bem não. Mas ele já não tem aqueles stops bugadão de 1 por 1, né, ó. Ele já escurece mais uniformemente. O foco da lente ultra-wide eu acredito que seja infinito, né? Nossa, deu uma bugada com a minha mão aqui. Vamos ver se vai bugar de novo. Aparentemente o foco é o infinito, né? Ele não é aquele foco... Não tem um foco fixo. Deixa eu tentar focar aqui, vamos ver. Ele tem foco sim, galera. Tem foco sim. Ó, se eu chegar aqui perto aqui e clicar na tela, ó, ele vai focar aqui. Se eu focar na cadeira, ele dá uma leve desfocadinha, tá? Então ele tem um foco sim aqui na lente, tá? Mas é uma lente básica. O HDR funciona bem como na câmera principal. E agora eu vou passar para a câmera frontal para a gente conferir. E essa aqui é a câmera frontal do Moto G20. Até bonitinho, hein? Não tá travando. Deixa eu andar um pouco aqui pra gente ver. Estabilização que a gente não tem, pelo que eu tô percebendo. Mas, ó, o HDR tá funcionando bem. Na câmera frontal tá legal. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá muito bem o HDR. Ali no fundo deu uma zoada, né? Aqui em cima tá legal o HDR. Mas lá no fundo, ó, tá bem estourado aqui. Então já o HDR não funcionou tão bem, ó. Aqui atrás também tá bem estourado. Então a gente tem aí um HDR que funciona meio instável, né? Se eu chegar perto da luz aqui, ó, a parede ali, a luz, tá vendo como tá bem estourado? Ó, a luz é pra ser assim, vai dar uma leve bugadinha. Que pena, né? Mas isso é tudo por conta, acredito, do processador, que talvez tenha algumas limitações em relação à gravação. Mas, pro aparelho básico, né, como ele é, não tá de todo ruim. Mas para quem preza por gravação, talvez sinta um pouco de dificuldades. Então, como vocês puderam ver aí, a câmera principal, a câmera ultra-wide e a câmera frontal do Moto G20, na minha opinião, eu achei a qualidade legal. Só a câmera principal que vocês viram ali, né? Quando eu subo a câmera e tem as luzes na parede, ela dá uma... Às vezes ele degradando devagarzinho, não, ele dá aqueles picos de luz e vai corrigindo. Pode ser melhorado e eu acredito que todo esse problema, que não é bem um problema muito grave, pode ser corrigido com uma atualização. Claro, nós temos um processador aqui que ele não é conhecido e provavelmente ele não é tão grande assim em relação à fotografia, em relação à gravação, mas ele se saiu bem, na minha opinião, para essa faixa de preço. Tem algumas coisas a melhorar, mas no quesito geral eu acho legal o aparelho. Só que aí vem aquela questão, né? Nós temos o G20 e o G30 custando quase a mesma coisa, são 100 a 130 reais, 150 reais de diferença. E o G30 ele vai te entregar câmeras muito melhores, ele tem um sensor de 64 megapixels, gravação muito melhores, HDR melhor, por conta também do seu processador, que é um Snapdragon 665, que tem um processamento melhor que o do G20 e tem uma economia de bateria maior também, porque ele já é um processador muito mais desenvolvido. Não é falando mal do G20, tá? Nem por isso, mas a diferença de preço é muito pouca. Se for uma diferença maior, de 200, 300 reais, aí sim eu acho que vale a pena você optar no mais barato do G20 ao invés de comprar o G30. Mas por 100 a 150 reais, eu não acho que vale tanto a pena assim. E eu vi o pessoal falando aí na internet, né, que o G30 perdia em alguns aspectos para o G20. Eu não estou mais com o aparelho aqui, mas pela época, quando eu peguei ele, eu não acho que essa questão aí, que perde alguns aspectos para o G20, caiba tanto assim. Eu achei o G20 ele um aparelho legal, mas o G30 tem algumas funções, algumas features que valem mais a pena. Na minha opinião, não sei se vale a pena você comprar o G20 se a diferença de valor para o G30 for muito pequena, tá bom? Agora o que eu vou fazer é testar alguns jogos, porque é um processador diferente, então
não esquece, tá? Se você não deixou o like até agora, deixa o like e se inscreve também, tá bom? E não se esquece, vai ter link pro G20 aqui na descrição e vou deixar do G30 também, caso você tenha interesse, tá bom? Agora eu vou abrir aqui o Call of Duty pra gente testar a jogatina no Moto G20. Vamos lá então, pessoal, eu já abri aqui o Call of Duty e aqui, ó, em configurações, se eu entrar aqui em áudio gráfico, ele já traz essa configuração fixa pro Moto G20, que é baixo e médio. Dá pra gente colocar em baixo alta ou médio alta, que é o que eu vou testar aqui, tá? O PUBG ele consegue rodar até no balanceado ultra, para vocês terem ideia. Então aí falta uma otimização aqui do desenvolvedor para o Call of Duty rodar com mais leveza. Eu estou com o 90 Hz ativado, tá? Eu vou deixar ele habilitado e vou iniciar aqui uma partida para a gente testar como ele vai se sair aqui no game. Só um minutinho. Vamos lá então, galera. Já está iniciando aqui, ó. A gente pode ver que deu uma leve enroscadinha na animação, né? Vamos ver como vai sair no game, né? Vamos lá, iniciar. Ó, tá bem leve aqui. Não tô achando pesado. Vamos ver se eu consigo jogar, que eu tô com o dedo machucado aqui, né? Até esqueci, né? Jogar com o dedo machucado. Nossa, tá bem leve. Não tá pesado, não. Bem leve mesmo. Caraca. Impressionante, hein? Tá bem levinho. Não achei que ia estar leve desse jeito. Mostrando aí que o processador Unisoc aí, ele tem futuro, né? Caraca. Tá mais leve com alguns aparelhos que eu já testei aqui, viu? Com alguns processadores que dizem ser melhor que ele. Linha 400 do Snapdragon, por exemplo, aí. Ó, não trava, não tá... Impressionante, cara. Impressionante. E os 90 Hz dá uma diferença absurda também. Epa, tentei não me cegar, né? Ô, amigão, obrigado. Tá precisando de uma arma mesmo. Ai. Ai, morri. Cara, impressionante. Eu achei que ia travar mais. Achei que ia ficar mais pesado, mas não. Tá bem tranquilo, bem liso, viu? A gente até fica impressionado aqui com a leveza que tá o game. Então, vamos lá, pessoal. Terminei de jogar, como vocês viram. Deixa eu fechar o game aqui. E, na minha opinião, o aparelho mandou muito bem nos jogos, algo que eu não esperava. Então, o que eu posso falar aí, na minha opinião, de momento? O Moto G20 é um aparelho para quem quer um aparelho básico e não quer nada em câmeras tão profissionais e tão avançadas, porque as câmeras dele, eu acho que são o ponto mais negativo que ele tem de momento, tá? Pode ser melhorado com atualizações e tudo mais, só que eu não sei se a Motorola pretende fazer isso, então a gente não pode ficar esperando muito. Então, se você quer câmeras um pouco melhores, câmeras que vão fazer gravações melhores, eu optaria pelo G30. Se não, se você quer economizar uma grana, o G20 é um ótimo aparelho, mesmo tendo um processador diferente dos demais. Então, a gente vê aí que a Unisoc está trazendo processadores muito legais. Até mesmo no Positivo Q20, eu acho que tinha esse processador, não o mesmo modelo, mas era da Unisoc e tinha um desempenho muito bacana. Então, esse aqui, galera, ó, Moto G20, um aparelho diferente na família Motorola, mas que tem um desempenho aceitável e tá num preço assim bem legal, tá bom? Então, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o seu amigo que tem interesse de comprar o G20 e tá na dúvida se o processador vale a pena ou não, manda esse vídeo para ele. E se quiser comprar também, vai estar o link aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver um Moto G... De ponta cabeça, viu a etiqueta em cima?